Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Programa que é feito especialmente para você, por essas duas emissoras em parceria, trazendo sempre um assunto importante que move a nossa cidade, que move o nosso país. E hoje não é diferente, hoje a gente trouxe uma especialista, a gente está no mês da mulher, então a gente vai prezar por trazer convidadas do sexo feminino para contribuir aqui com o Contestando. E essa especialista vai falar de algo que é importante para todos nós, que é a previdência, o direito previdenciário. Afinal de contas, todo mundo trabalha para um dia poder ter a sua aposentadoria tranquilamente. E a gente sabe que é um campo que tem muitas dúvidas e traz muitas dúvidas. Então, a gente faz esse programa especialmente para você que está em casa poder suprir aí as suas dúvidas com relação ao tema. Para isso, recebemos hoje a doutora Fabiane Leitão Porto, que está fazendo a sua estreia pela primeira vez aqui no programa Contestando. Seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma boa noite, doutora Fabiane. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Caio, doutor Rogério. É isso. Comigo, como sempre aqui, meus companheiros de programa, comentaristas e amigos, Dr. Caio César Mota, boa noite, seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, Daniel. Mais uma vez, uma grande alegria poder revê-lo. Boa noite, doutora Fabiane, boa noite, doutor Geraldo. E hoje nós temos um programa que talvez poucas vezes nós tivéssemos um conteúdo com tamanha quantidade de informações a título de cidadania. Nós vamos falar de algo que é muito caro a todas as famílias, porque nós vamos falar de assistência social, vamos falar de direitos na aposentadoria, vamos falar de benefícios a pessoas que se acidentaram. Então, a você que está em casa, que irá nos acompanhar na noite hoje, peço que já convide todos aqueles que, porventura, tenham interesse em saber mais sobre esses direitos, sobre esses benefícios, eventuais auxílios, porque nós temos aqui uma expert de suma relevância e competência para poder tratar desses assuntos. Não é isso, doutor Geraldo? É isso. Boa noite, doutor Geraldo, já apresentado pelo doutor Caio. Claro. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. É uma honra tê-la aqui conosco. É um assunto muito importante, como o Caio disse, né? E aí temos muitos assuntos para tratar. É isso, vamos lá. Advogada especialista em Direito Previdenciário, graduada pela FATEP, Faculdade de Tecnologia do Piauí, pós-graduação Lato Sensu em Direito Previdenciário na Faculdade ProMinas, em Minas Gerais. Doutora Fabiane, a gente sempre começa falando um pouco sobre a carreira do convidado. No caso, a senhora convidada, eu queria saber como que veio a paixão pelo direito, como que veio a escolha pela faculdade e, principalmente, como é que a senhora se viu perante esse tema do previdenciário e resolveu dedicar sua vida a isso. O Caio já falou aqui, um tema tão importante para todo mundo, por vários aspectos, pelo aspecto social, mas principalmente pelo aspecto da dignidade da pessoa que contribuiu e que trabalhou a sua vida inteira para poder ter uma velhice um pouco mais tranquila. Certinho. Inicialmente, eu fiz o curso de Direito para concurso, né? Eu não me imaginava advogando. Então, eu fiz para concurso, terminei a faculdade. Antes de terminar a faculdade, tive que fazer o estágio obrigatório. E aí eu fiz o meu estágio na AGU, né? Na Procuradoria do INSS. Eu já tinha, assim, me imaginado no previdenciário e depois que eu fui fazer esse estágio, eu me apaixonei mais ainda, né? Eu vi que realmente tinha pessoas que passavam anos e anos para conseguir a sua aposentadoria e o INSS ficava barrando, né? Aí eu preciso fazer alguma coisa por essas pessoas. Então, assim, eu me apaixonei mais ainda quando eu fiz o estágio, não, é realmente a área que eu quero atuar. Eu gosto muito dessa parte do social, né? E estou aqui, já milito na área há mais ou menos 5 anos e meio, né? É uma área, assim, que realmente eu tenho paixão por trabalhar com ela, ajudar as pessoas que vêm até mim. E estamos aqui para contribuir agora. Vamos ver as perguntas que a gente tem para a gente estar tratando. Que bom. Vamos começar então. Daniel, acho que pelo... posso interromper só um minutinho? Fica à vontade. Eu percebi que pelo sotaque, acho que ela não é daqui de Goiás.
Não. Podia dizer como é que foi que chegou aqui em Goiânia, veio parar em Goiânia? Posso sim. Eu sou do Piauí, né? E aí eu casei, o meu marido atual, ele é aqui de Goiânia, porém, primeiro a gente foi morar em Brasília, do Piauí eu fui para Brasília, mudei para Goiânia agora recente, faz uns 6 meses mais ou menos. Aí a gente morava em Brasília e mudamos para cá por conta que a família dele é daqui, né? E aí a gente mudou aqui para Goiânia. E Goiânia se beneficia, né, com uma profissional de tamanho, envergadura, competência e sensibilidade, né, porque o operador do direito é algo que não pode faltar, sensibilidade. Acredito que de maneira mais especial no segmento do direito previdenciário, porque a gente lida com direito de pessoas, por vezes, tão sofridas, né, de pessoas tão necessitadas, tão vulneráveis. Com certeza. E foi muito relevante a pergunta do Dr. Geraldo. Eu li aqui sobre a graduação pela FATEP, né, pela Faculdade de Tecnologia do Piauí. Então a gente recebe uma profissional gabaritada e numa área extremamente importante. Eu vou começar a entrevista, doutora Fabiane, para falar sobre, acho que o assunto principal que mais traz dúvidas com relação a quem pensa em previdência, pensa em aposentadoria, que é as últimas mudanças que aconteceram nos últimos anos, mudanças essas elogiadas por uns, criticadas por outros, mas que virou de domínio público no debate e principalmente no meme. E a gente sabe que quando vira meme não tem jeito de voltar atrás. E todo mundo faz essa brincadeira. Nossa, eu iria me aposentar, agora eu não vou me aposentar nunca mais. E como que funciona isso? É uma verdade? Se prejudicou o tempo de contribuição? O que aconteceu nessas últimas mudanças? Que já vai fazer já uns bons anos, 5, 6 anos, um pouco mais. 2019, 2019, né? Então 6 anos. Mas o que mudou daqui para lá e qual a importância dessas mudanças, se a senhora assim vê, para o nosso país? Então, as regras realmente ficaram mais rigorosas, as regras para aposentar. Aumentou o tempo de contribuição, aumentou a idade, porém, existem umas regras de transição que quem estava filiado ao INSS antes da reforma, né, consegue se beneficiar um pouco por essas regras de transição. Já quem começou a trabalhar depois da reforma, depois de novembro de 2019, realmente ficou um pouco mais difícil, mas, claro, vai conseguir se aposentar. Então, o marco é o tempo de contribuição. Quem já vinha contribuindo, então, continua contemplado pela medida anterior a 2019. Aí vai entrar na regra de transição, né? Vai pegar a regra de transição. Por exemplo, quem contribuía antes, vamos dizer assim, ele vai ficar um percentual de 50% a 70%, a depender da idade que ele tem, ou a depender do tempo de contribuição. E existem também as pessoas que já, vamos dizer, direito adquirido. Na época da reforma, já tinham o direito adquirido, vão conseguir se aposentar pela regra anterior. Bom, vamos começar pela idade. Então, qual a idade mínima para se aposentar? Ainda existe uma diferenciação entre o sexo masculino e feminino? Como funciona isso? Sim, continua essa diferença. A regra geral a idade mínima para as mulheres 62 anos, para os homens 65 anos e no mínimo 15 anos de contribuição. Essa é a regra geral. Consigo me aposentar com uma idade menor? Sim, você consegue. Se tiver mais tempo de contribuição e aí pela regra de transição, você pode se encaixar nas outras regras e tem gente que consegue aposentar com 55 anos, 57 anos, já entrando na regra de transição. Então, como que a gente sabe isso? Seria Essa interessante. Seria a minha pergunta. Como que a gente sabe isso? Como que a gente sabe isso? No site do INSS, ele tem você pode fazer a simulação de aposentadoria. Porém, muitas vezes, não vai estar de forma correta aquela simulação. Por quê? Porque algumas vezes o INSS não conta o teu tempo de contribuição, não computou todo o teu tempo de contribuição. O que é interessante a pessoa fazer? Fazer um planejamento previdenciário, né, com um advogado especialista em direito previdenciário para você fazer o seu planejamento. Eu quero me aposentar, você só pode, no INSS, você só pode se aposentar até o teto, né, que hoje está 8.100 e pouquinho, o teto do INSS. Então, hoje é muito difícil se aposentar com o teto,
né? Muito difícil, mas ainda dá para conseguir, né? Então, o mais interessante seria fazer um planejamento previdenciário. Senhores. Para chegar no teto são 80% das maiores contribuições? Tem que ser no máximo, é isso? A regra ainda é essa? A regra agora é 60% mais 2% a cada ano que você passar. Vamos dizer que você completou 15 anos de contribuição, você vai receber 60%. Agora, se você está com 18 anos de contribuição, vai 2 para cada ano. Então, seria 62%, 64%, 66%. A cada ano que passar, soma um percentual de 2%. Mas então, para que a pessoa tenha então um vai direito? chegar a 100, né? Pelas minhas contas. Não, é porque eu fico fazendo uma conta assim, né? O senhor que já é o de nós que é o que está mais próximo de aposentar. É verdade. Idade e tempo de contribuição. Tempo de contribuição. Começou a trabalhar muito jovem. Começou a trabalhar cedo. Idade não. Caro telespectador, eu não pareço, mas eu sou quase cinquentinha já. Mas é o seguinte, é porque eu fico... Ele é modesto, eu não pareço, olha... Eu diria isso com tranquilidade. Fico feliz que você também se veja assim. Mas eu aproveitei a brincadeira, né? Tem que defender. Vocês já me derrubaram aqui, mano. Mas eu fico, assim, meu conhecimento previdenciário é parco, então não vou entrar em detalhes. Mas assim, eu sei que antigamente a pessoa começava a trabalhar, vamos por 20 anos, mais na regra, e ele aposentava com 50, homem aposentava com 55, não é a regra antiga. Então, dos 20 aos 55 são 35 anos de contribuição. Não é? Então, era a média. A média. Ainda é assim? São 35 anos de contribuição essa média, apesar da idade ter subido? É isso, mais ou menos? Então, por isso que eu falo, cada caso é um caso. Seria necessário fazer, porque nem sempre quer dizer que eu tenho 35 anos de contribuição que eu vou receber um percentual maior. Por isso que é interessante fazer o planejamento. Isso que eu estava prestando atenção aqui, e o doutor Geraldo fala que ele tem um conhecimento parco, mas daqui a pouco ele busca número de julgado de 1813, traz decretos. Aí a gente nem vai entender nada. O conhecimento parco dele alcança uma profundidade que a gente não imagina. Mas vamos seguindo. A gente vê a importância da gente estar assistido, né, por um profissional da área previdenciária quando a gente tem esses encontros. A nossa falta noção de que o tempo de contribuição e o valor da contribuição seria suficiente para que a gente pudesse alcançar um teto, um valor maior de aposentadoria, quando na verdade não é essa. Por vezes a gente até acaba depositando tardiamente valores maiores que não vai refletir naquele resultado que a gente entenderia, né, de aposentadoria, ou o inverso, a gente acaba contribuindo menos em determinado tempo e depois tentando recuperar isso no curso do recolhimento e já não é mais suficiente o tempo. Então, esse auxílio, esse acompanhamento através de um profissional, ele é imprescindível. Não, eu tô vendo que eu vou precisar. Não. É porque eu sou do regime de previdência geral, porque eu tenho carteira assinada desde os 16 anos e quando eu fui para o serviço público, eu fui como comissionado. Eu sou comissionado até hoje. Eu recolho, então, para o INSS. Então, eu já percebi aqui que eu tenho que me orientar melhor. Tem que se orientar melhor. Mais de 15 anos de contribuição o senhor já tem. Então, agora é uma questão de aguardar o tempo. O prazo, é isso? Seria isso, doutora Fabiana? A idade. A idade. A idade. A idade. Então, são mais 30 anos. Pela idade, você está muito... Está longe ainda. Agora vocês vão falar que eu estou jovem. Quais são os requisitos para se aposentar, doutora Fabiana? Quem tem essa dúvida em casa? A gente fala, estamos aqui com 3 brilhantes juristas, pessoas que têm instrução, mas a gente sabe que a maioria das pessoas tem dúvidas. Elas muitas vezes sabem que existe uma expectativa de aposentadoria, mas não tem um conhecimento do que precisa, o que essa pessoa precisa para conseguir um dia se aposentar. Então, é até bom, quanto mais cedo essa informação chegar às pessoas, mais cedo elas podem se preparar para esse momento. Então, quais são os requisitos para a aposentadoria? Nós precisamos de 3 requisitos: idade, tempo de contribuição e carência. O que seria essa carência, né? Que gera muita dúvida. A carência é o número mínimo de contribuições que você precisa, ou para se aposentar, ou para você receber um benefício por incapacidade. Por exemplo, um benefício por incapacidade, você precisa ter a carência de 12 meses, ou seja, contribuição de no mínimo 12 meses. Para se aposentar, são 15 anos ou
180 meses. É a carência. Então, carência, tempo de contribuição e idade. Esses são os 3 requisitos. E uma questão que a gente sempre vê, pessoas que porventura trabalham no comércio, a gente vive num país onde você tem muito prestador de serviço, onde você tem muitas pessoas que não são necessariamente vinculadas a uma empresa, mas trabalharam a vida inteira e nunca tiveram a oportunidade de contribuir ou nunca tiveram a instrução para contribuir. Essas pessoas também podem se aposentar? Então, quem nunca contribuiu ao INSS, a única solução seria um benefício assistencial, que as pessoas confundem com aposentadoria, mas não é uma aposentadoria. É o BPC, Benefício de Prestação Continuada, ele é um benefício assistencial para pessoas idosas a partir de 65 anos ou pessoas deficientes, e o segundo requisito é que seja pessoa vulnerável, que não tenha renda para sustentar. Então, vamos imaginar uma casa com 4 pessoas, certo? Nessa casa, nós temos um idoso de 65 anos e os outros, ela tem os 2 filhos e mais o esposo. Vamos dizer que o esposo dela já é aposentado, recebe um salário mínimo. Ok, então ela está apta a receber esse benefício assistencial. Apesar do esposo dela receber uma aposentadoria de um salário mínimo, ela está apta a receber também, porque é possível, quando tem alguém que recebe uma aposentadoria de um salário mínimo, ou alguém que na casa, um deficiente, que receba também esse valor de salário mínimo. Mas o requisito é pessoa idosa a partir de 65 anos ou deficiente e ser vulnerável. A renda per capita, que é a renda por pessoa, não pode ser maior que hoje o salário mínimo está 1.518, é um quarto do salário mínimo. Eu acredito que vai dar uns 350 reais. 1.518 dividido por 4. 354 seria isso? A renda por pessoa teria que ser esse valor. Para poder... porque aí eles pegam o salário que é do esposo dela, divide pelos filhos. E aí não dá o valor, aí ela pode ter o benefício, né? Ela pode ter o benefício. Porque se o esposo ganhar 2 salários mínimos, ela já não pode ter. Já não pode ter. Porque aí sobe a renda per capita. Sobe a renda. Exceto tendo mais de 2 filhos. Então a conta seria levada em consideração ao ente familiar, seria isso? Eu acho que o filho tem que ser dependente, né? Do pai, né? Porque sim, dependente. Se for um filho, por exemplo, se for um filho casado que more, né, com os ele não vai entrar na conta. Todos dependentes. Então vamos todos dizer dependentes. Nós temos que ter uma renda inferior a R$ 354, igual a R$ 800 reais por pessoa. Por pessoa, isso. Que é muito pouco, né? É muito pouco. Não dá para ter noção de quantas pessoas ainda assim teriam direito, né? E que não recebem esse direito. E não sabem, não estão recebendo. E não sabem, não estão recebendo. Isso. E para aquelas pessoas que estão com a idade um pouquinho mais avançada do que o nosso amigo Dr. Geraldo, que porventura pensa assim, eu nunca contribuí, mas se eu começar a contribuir agora, eu consigo me aposentar? Isso tem que começar até quando a pessoa pode contribuir? Como que funciona? Ela pode contribuir em qualquer idade. A partir dos 16 anos de idade, a pessoa já pode começar a fazer sua contribuição. Se ele já tiver uma idade mais avançada, ele vai precisar pagar pelo menos 15 anos, que é o mínimo de tempo de contribuição. Completando 15 anos, então... 15 anos e a idade mínima da mulher é 62 e do homem 65. Vamos dizer que ele tenha 50 anos e vai começar a contribuir agora. Vai contribuir 15 anos, com 65 anos ele consegue se aposentar. Pode contribuir sobre o salário mínimo e existem as formas de contribuição. Existe o segurado facultativo e o contribuinte individual. O que é o segurado facultativo? O segurado facultativo são aquelas pessoas que não oferem renda. É a dona de casa, é o estudante, né? Então, ela pode contribuir sobre o salário mínimo no percentual de 5% sobre o salário mínimo, se for baixa renda. Ela pode contribuir no percentual de 11% ou no percentual de 20%. E o contribuinte individual? O contribuinte individual são as pessoas autônomas, né, que trabalham por conta própria. Essas pessoas podem contribuir
de 11% sobre o salário mínimo ou 20%. Lembrando que, se pagar 11%, só vai conseguir aposentar por idade. Pagando 20% de percentual sobre o salário mínimo, consegue se aposentar por tempo de contribuição. Então, são muitas regrinhas, né, que a gente... Uma dúvida que também aparece aqui entre as nossas perguntas, por exemplo, um caso que a gente citou do Dr. Geraldo, que já tem mais de 15 anos de contribuição, mas ainda não atingiu a idade mínima para se aposentar. Nesse caso, ele não precisa mais pagar o INSS? Ele não precisa, mas ele deve pagar. Por quê? Quanto mais tempo ele pagar, melhor vai ser a renda dele lá no final. E também, caso tenha uma eventualidade, ele sofra um acidente, né, ou uma doença, ele vai ter o benefício por incapacidade temporária, né? Vai ter direito. Então, é interessante ficar o que o pessoal fala, ficar encostado, que é o antigo auxílio-doença, né? Como agora a nomenclatura mudou, é benefício por incapacidade temporária. A aposentadoria por invalidez também mudou a nomenclatura, agora é benefício por incapacidade permanente. Então, algumas pessoas pensam, estou com o tempo de contribuição, 15 anos, está tudo ok, não vou mais pagar. Não é interessante. Nem que você pague a cada 6 meses. Para quem vai ganhar um salário mínimo, você pode fazer uma contribuição a cada 6 meses, só para você manter o seu vínculo na Previdência, caso você precise em algum momento. Tem uma coisa muito interessante que uma vez eu escutei, é que tem um período de carência. Então, você está com a carteira assinada, você foi mandado embora, até aquela demissão sem justa causa. O patrão está cortando gastos e tal, te mandou embora. Então, você não estava esperando. Para você continuar, tem como você continuar segurado durante um tempo, desde que você recolha. E o valor é pequeno. Sim. Não é? Eu não lembro agora quanto que é o valor e quanto que é o tempo. Tá, vamos lá. A pessoa foi demitida, né? Quando a gente para de contribuir ao INSS, eu tenho o período de graça. Eu tenho 12 meses para frente de vínculo com o INSS, sem eu precisar pagar. Então, aí a pessoa foi demitida, aí eu vou ter mais 12 meses, então eu tenho 24 meses para frente sem eu precisar pagar. Não preciso contribuir ao INSS, que eu vou ter esse período de graça. Caso ocorra, né, um acidente ou um problema de doença, eu vou ter direito a um benefício, ou uma pensão por morte, não sei, alguma eventualidade. Quer dizer, ele pode pagar e continuar? Ele pode pagar também, mas... Quer dizer, ele passa, por exemplo, 20 meses. Uhum. Ele recolhe, ele ganha mais tempo para frente? Sim, todo o tempo que ele recolher, ele vai computar. Isso, vai computar. Porque então ele pode recolher, por exemplo, 6 meses ele recolhe, ganha mais 12. Aí 6 meses ele recolhe, ganha mais 12? Ele vai ser sempre segurado? Sim, sim. Se ele, por exemplo, ele pagou 6 meses, tem mais 12 meses para frente. Então. Né? Porque a qualidade segurada ela vai permanecer por 12 meses. Pois é, porque isso é importante, porque o cara é mandado embora. Aí ele resolve ir para informalidade. Aí, sei lá, ele presta serviço de encanador, eletricista, pintor. E aí ele fica. Só que aí ele para de recolher, porque quando ele tinha carteira assinada era o patrão que recolhia, né? Aí ele para de recolher. Então é interessante, ele a cada 6 meses ele faz um recolhimento, ele continua vinculado ao INSS o resto da vida. Isso. É claro que ele vai contribuir pouco, porque se ele recolhe só a cada 6 meses, o tempo de contribuição fica pequeno. Fica pequeno. Mas pelo menos até ele arrumar outra carteira assinada. Isso. Ele compromete a aposentadoria de um lado, né? Mas de outro lado ele acaba tendo a possibilidade se tiver um acidente, de uma cobertura, Isso. né? De uma eventualidade. Exato. E acho que poucas pessoas sabem disso, né? Poucas pessoas. E praticam não fazem, isso, não né? fazem. Não faz, porque muita gente para de pagar e pronto. Por exemplo, a gente tem o microempreendedor individual. Muita gente faz o MEI, né, o CNPJ MEI, e acha que não precisa pagar o INSS, e é só 5%, né, sobre o salário mínimo. Porque quem paga, quem faz o CNPJ MEI, ele tem essa possibilidade de pagar o INSS só a 5%. Né? E muitas pessoas fazem, tá aí um débito enorme, não paga a previdência e quando precisa, não tem. Isso é legal demais. Quer dizer que ele paga 5%. 5%.
15 anos e aposenta normalmente? Sendo 15 MEI? anos, sendo MEI, ele paga só Pois é, 5%. mas ele vai ganhar só um salário mínimo. Só um salário mínimo. O Isso, MEI, né? o MEI ele só ganha sobre o salário mínimo. Tá, mas está garantido aqui. Está garantido, pagou 15 anos. Se for mulher, completa a idade de 62, pronto. Completa a idade do homem de 60, porque tem que esperar completar a idade, porque como é só 5%, não tem a possibilidade de aposentar antes. Tem E esse 5% do salário. do salário mínimo. Então, que seria 1.518, daria Vai dar aí... 70 e pouco, 80 e pouco? 158, 77, 78, 79 reais. É muito pouco. É né? muito, Menos de 80 Assim, reais. Não é? E tem muito, eu não sabia disso. Pois Tem é. muita gente que é MEI e não recolhe. E não né? recolhe. Tempo curto, né? A gente está falando de uma contribuição em vista do que é Não, o... e você pensa, MEI é 80 mil por ano. Né? É o Isso. faturamento máximo de 80 mil por ano. Isso. São aquelas pessoas que faturam aí de 1.000 a 5.000 por mês. Né? Então, o que acontece? Ela vai pagar um valor muito pequeno. Porque, Muito porque pequeno. o valor do MEI por mês, acho que é em torno disso, não é? Vai dar 80, então, 80 e alguma Dá coisa. menos de 80 reais. Menos de 80. Só o valor eu falo do imposto da MEI, acho que é mais uns 80. Não Com tenho relação a certeza. esse imposto do MEI, É. eu não vou conseguir. Não, pois é, precisava fazer uma colinha. Mas assim, vamos pôr que é 100 reais, ele paga mais, então quer dizer, 200 reais por mês, ele tá pago, quita a fiscal e ainda se aposenta. Mas o E ainda fiscal se aposenta. é algo que é inevitável. Inevitável. Uma obrigação inerente Isso. à própria atividade. Então, Isso. esse ele não vai ter como fugir. Não O tem. interessante é ele ter a possibilidade de, através de uma contribuição inferior a 80 reais, pelo um período curto, que eu entendo curto para efeito de contribuição, ele ter uma aposentadoria e ter assegurado um salário mínimo. Isso. Né? É algo extremamente interessante. E na verdade, a previdência para o MEI, ela é obrigatória, tanto que ela vai para a dívida ativa. As pessoas não sabem disso, deixam de pagar e quando pensam já estão na dívida ativa. É mesmo. Uhum. Não Bacana. sabia disso. Bacana. É importante. Você vê que tem uma série de coisas que, às vezes, a gente não tem conhecimento, pode auxiliar muito nesse aspecto do direito previdenciário. Para aquelas pessoas que têm dúvidas devido à mudança do regime e outras questões, como que a pessoa pode ter certeza para saber quando ela vai se aposentar? Ela tem que procurar um advogado? Como que ela sabe o cálculo que ela tem que fazer de antes, do que ela contribuiu antes de 2019, depois de 2019? Como que ela sabe? Entendi. Ela pode dar entrada no requerimento dela sozinha, né? Pelo site do INSS ou pelo 135, pelo telefone. Porém, na maioria das vezes, o INSS não faz o cálculo corretamente. Aí, às vezes, a pessoa se aposenta com um salário achando que está correto, no entanto, não está. Então, o aconselhável é procurar um advogado, especialista em previdenciário, para ele te orientar, para ele fazer os cálculos para você, né, para entrar da forma certinha, porque muitas vezes você aguardar um tempinho a mais, a tua renda vai melhorar. Às vezes aguardar 6 meses, 1 ano. E se você não tem um advogado para te orientar, você viu, já estou aqui com tempo de contribuição, estou com a idade, vou me aposentar. Se você tivesse feito um planejamento previdenciário, né, você poderia ver que se você aguardasse mais um pouquinho, a sua aposentadoria ia ficar melhor. Então é aconselhável você procurar um especialista para te orientar. Doutora Fabiane, eu tenho um colega de trabalho que me acompanha há algum tempo, e a esposa dele tem um filho autista. E esse filho autista é beneficiário de um direito assistencial. Explica pra gente como é que funciona essa questão desse auxílio, né, às famílias que têm crianças, que têm filhos, que têm essa condição especial. Isso. As pessoas com autismo, e também as pessoas com o autismo, ele é considerado uma deficiência, né? Tanto o autismo como as demais deficiências, eles estão aptos a receber o BPC, né? Que a gente tinha falado lá do idoso, do deficiente. Acaba atingindo também a criança. Acaba atingindo a criança. A criança também tem esse direito. Hoje a gente vê, hoje o autismo está assim, em níveis muito altos, né? A gente vê muitas crianças com autismo hoje em dia. E
Às vezes, na mesma família, por exemplo, eu tenho um caso que na mesma família tem 2 crianças e é possível receber o benefício para essas 2 crianças. Lembrando, né, que tem que ver a questão da renda. Nessa família que é o caso que eu estou atendendo, são 2 crianças, com 2 irmãos, né, com autismo. A mãe não tem como trabalhar porque não tem como deixar os filhos. Já é difícil você deixar uma criança, né, com alguém. Imagina uma criança atípica, né, e 2 crianças. Então, a mãe não tem como trabalhar e aí é possível, sim, conseguir benefício para esses 2 filhos. Então, a quem nos acompanha, né, Daniel, e conhece alguma família que tenha enfrente problemas com autismo, né, é importante que aconselhe a procurar uma ajuda de um profissional de um especialista para avaliar. Isso. Se não seria também possível requerer esse benefício. E a gente vê isso com acho que com mais frequência para acidentes, né? A gente vê o auxílio às pessoas que se acidentaram, né? Uhum. Temos o auxílio acidente, ele é bem interessante. Às vezes as pessoas se confundem o auxílio acidente com auxílio doença, né, que é benefício por incapacidade. O auxílio acidente, ele é um benefício ele é indenizatório. Então, a pessoa sofreu um acidente, trabalha, agora o auxílio acidente, ele não vai para autônomos. Por exemplo, quem contribui de forma autônoma não tem direito ao auxílio acidente. Só mesmo quem trabalhou de carteira assinada. Os seletistas. Os seletistas, né? Sofreu um acidente de trabalho ou até mesmo um acidente de qualquer outra natureza, né? Ele não era no percurso do trabalho, sofreu um acidente de trânsito, ficou com uma sequela, ele tem direito a esse auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? Ele é 50% do valor da sua renda, você vai receber até o dia que você se aposentar, independente de você trabalhar ou não, você pode continuar trabalhando, mas se você ficou com aquela sequela, você recebe 50% do seu salário de benefício até o dia da sua aposentadoria ou até o dia do óbito, né? Então, é um benefício indenizatório. Finalizou o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, automaticamente já é para começar o auxílio-acidente, mas na prática isso não funciona, as pessoas nem sabem que tem esse direito do auxílio-acidente, né? Que após receber o benefício por incapacidade temporária, se ele ficou com sequelas, ele tem direito a esse... Sequela seria uma perda, ainda que parcial? Ainda que parcial, isso. E ainda que seja mínima, é possível a gente conseguir na via judicial, ainda que a lesão seja mínima. O benefício é para aquelas pessoas que quebram a perna, passam por uma cirurgia, mas depois retornam ao trabalho. Retornam ao trabalho. Perícia, se ele estiver apto, ele tem que retornar ao trabalho, não é? Isso. E aí só que ele ficou com uma sequela na perna, vamos dizer, ele perdeu um pouco do movimento da perna, né? Pessoas que têm muito acidente com maquita, né? Que perdem a pontinha do dedo. E aí, quer dizer que aí ele volta a trabalhar, mas passa a receber os 50% o resto da vida. Passa a receber o resto da vida, até o dia de se aposentar ou até o dia do óbito. Por quê? Porque ele ficou incapacitado parcialmente. Porque tem os casos, a antiga aposentadoria por invalidez. Sim. Aí é aquele caso que o INSS entende que ele não pode trabalhar de jeito nenhum. Que ele não pode trabalhar de jeito nenhum. Hoje tem um outro nome. Que é o benefício por incapacidade permanente. Que não tem nada a ver com esses dois, entendi. Isso, que realmente a pessoa está incapacitada totalmente para qualquer atividade, não dá mesmo para trabalhar. Eu já escutei uma vez de casos de pessoas que recebiam o benefício, né, que a antiga aposentadoria por invalidez, mas por algum motivo conseguiam trabalhar. Vamos dizer, faziam um bico. Faziam um bico, não podia, pode. Mas fazia. Uhum. E aí descobriram. E isso aí dá um problemão, tem que devolver dinheiro, não é? Isso, tem que devolver. Não pode de forma alguma. Na verdade é um crime, né? Você recebe porque você demonstra sua incapacidade laboral e de repente começa a trabalhar recebendo benefício assistencial. É igual, um pouco parecido com a aposentadoria especial. O que é a aposentadoria especial? É para quem trabalha com insalubridade ou periculosidade, né? Com agentes nocivos. Essas pessoas, quando elas aposentam, elas podem trabalhar em outra área, mas se ela for trabalhar
com periculosidade e insalubridade, não pode, mas ele pode entendi. trabalhar em outra área. Porque a pessoa aposentada pode continuar trabalhando. Isso, a pessoa e recolhendo aposentada. pro INSS. E recolhendo que eu para o acho INSS. injusto. E é um absurdo, é, eu também acho. Eu não consigo entender essa matemática do governo, não consigo entender. Você contribuiu lá, sei lá, 30, 40 anos da sua vida, aposentou. Por algum motivo, você ainda está, né, saúde, disposição, te surge um novo trabalho. Isso. É uma sensação de que o direito surge para você depois de compreendida algumas etapas. Então você compreende, exerce, executa aquelas etapas necessárias para você ter o direito. Só que o seu dever não cessa nunca. O dever não. Apenas com a morte. Né? Então você continua, ainda que você passe a gozar de um benefício, daí em diante seu dever continua mantido. Eu escutei uma vez de uma pessoa até política, ela é da área da política. Ela falou assim que é para desestimular você, empresário, a contratar um aposentado e dar a vaga para uma pessoa que está precisando, né? Um novato, uma pessoa que precisa entrar no mercado de trabalho, às vezes pai de família e tal. Até entendo, assim, mas eu ainda acho injusto. Mas eu acho que seria mais injusto ainda a gente dizer que as pessoas devem ser retiradas, né, ou excluídas do cenário do laboro, da possibilidade de ter uma vida ativa por conta do tempo. Cara, a gente vê hoje... eu lembro quem eram meus tios, meus avós, lembro dos meus avós com 60, 70 anos, eles em nada têm a ver com os amigos que eu tenho hoje de 60, 70 anos. Eu falo em todos os aspectos, de energia, de apresentação, de estilo de vida. Hoje são atletas, então a gente dizer que essas pessoas já cumpriram com o que tinha enquanto profissional, ou até enquanto pessoas, acho que seria covarde. Né? Essas pessoas têm muito ainda a contribuir. E acho que para muitos, inclusive para nós, pelo que eu conheço de nós três, e da doutora Fabiane de igual modo, falar que a gente encerrará nossas atividades aos 60 anos é algo inimaginável. Verdade. A própria cultura muda bastante. Né? Nós temos um outro estilo de vida, questões de tecnologia, inclusive de alimentação, de saúde. Então, tudo isso vai fazendo com que a longevidade faça com que a pessoa também seja produtiva até uma época da vida maior do que aquilo que a gente acompanhava. Doutora Fabiane. A Previdência ratifica isso, né? Aumentando o tempo de contribuição. Exatamente. A própria Previdência. Doutora Fabiane, qualquer pessoa pode contribuir ao INSS? Qualquer pessoa pode contribuir, a partir dos 16 anos, estudante, dona de casa. Temos a aposentadoria do deficiente, porque é interessante a gente informar as pessoas a contribuírem, né? Que muitas vezes não vai ter direito a esse benefício do BPC, né? Às vezes a família tem uma renda maior e aí tem um filho deficiente, então é interessante contribuir, né, para o INSS. Pode contribuir como segurado facultativo, porque o facultativo é quando não ofere renda. E aí essa pessoa com deficiência, quando completar o tempo de contribuição, vai ter a sua aposentadoria. Vou fazer uma pergunta. Fica à vontade. Talvez a mais difícil das que a doutora já enfrentou. Mas a quem tiver oportunidade, aqueles que estão nos assistindo e gozam de melhor condição financeira, melhor a gente apostar na Previdência Social ou a gente pensar num sistema da Previdência Privada. Porque a Previdência Privada hoje tem inúmeros produtos, né? Hoje a gente vê, inclusive, várias famílias que contribuem, né, Daniel? Que preferem investir mensalmente na contribuição da Previdência pensando numa aposentadoria mais justa. Até porque, como nós dissemos, existe uma limitação. E para muitas famílias essa limitação de teto de Previdência não é suficiente a cumprir ou fazer frente às despesas que elas têm. Então, inclusive, quando você quiser saber os problemas que a aposentadoria o INSS pode te trazer, converse com alguém que venda planos de previdência privada. Ele vai te dizer ali, ponto a ponto, quais são os problemas que você pode encontrar. E os vendedores de previdência privada cresceram, né? Bastante. Como tem tido. Então, na sua visão, a gente sabe que essa não é uma realidade da grande maioria das famílias. Naturalmente, elas dependem da previdência social. Mas o plano de previdência privada é algo a se pensar, aquelas famílias que têm melhores condições ou que assim entendem poderem contribuir também? Sim, no planejamento previdenciário a gente faz essa
simulação, vamos dizer assim. Porque no regime geral da Previdência, você só consegue ganhar até o teto, né? Então, para pessoas que têm mais condições financeiras, é interessante fazer o regime da Previdência Privada e o regime geral, porque aí você vai ficar com uma renda melhor. No planejamento, a gente calcula o ROI, que é o retorno do investimento. Então, para pessoas que têm mais possibilidades financeiras, interessante seria fazer os dois. Até porque aí o privado complementa o público, né? Isso. Você recebe os 8 mil do INSS e o privado faz a complementação para você continuar ganhando aquilo que você ganhava. Exatamente. A pessoa ganhava 10 mil, ela vai ter um decréscimo, né? Uhum. Exato. Exatamente. Então, o advogado previdenciarista, ele só não conhece do regime geral de previdência, né, via de regra, porque tem outros regimes também, não conhece só de previdência, mas tem que conhecer de investimento. Tem que conhecer de investimento, exatamente. Bom, vou entrar num ponto aqui que ele é muito caro às famílias brasileiras, principalmente aquelas mais antigas, que porventura viveram numa outra época, uma outra cultura, como a gente vinha dizendo aqui com relação à longevidade, que era o costume que existia de muitas vezes no núcleo familiar, isso ainda existe hoje, mas em menor grau, uma das pessoas que compõe aquele núcleo trabalhar fora e a outra pessoa cuidar da casa, né? A famosa dona de casa. A famosa dona de casa. Na sua maioria, mulheres que ajudaram a formar famílias e a contribuir para o crescimento do país, com a educação dessas crianças, com a manutenção do sistema fundamental para a sociedade, que é a família, e que muitas vezes se vêem em momentos complicados quando chega o momento da aposentadoria. A dona de casa tem direito à aposentadoria? A dona de casa tem direito à aposentadoria se ela contribuir ao INSS. O maridão tem que colocar a mão no bolso e pagar a previdência para a esposa, né? Porque a esposa fica cuidando da casa, dos filhos. Então, assim, tem que pagar a previdência, nem que seja no percentual de 11%. Vai ficar um valor tão baixo, né? Não custa nada pagar lá. Depois de 15 anos, ela completa. Muitas esposas hoje chegam nessa idade, ela quer ter o seu dinheiro, né? Quer ter a sua renda, e tudo tem que depender do marido ou dos filhos. Os filhos mesmo podem ajudar a contribuir para a mãe, né? Porque é difícil chegar nessa idade e você não ter a sua aposentadoria. Mas ela contribuindo, ela consegue ter a aposentadoria dela. Daniel trouxe um ponto muito interessante, né? Que é da estruturação do núcleo familiar. Sim. A mulher, por vezes, né? Ela fica preterida da vida em sociedade para poder se dedicar à família, à criação dos filhos, à manutenção do próprio lar. E o marido, não raras vezes, não tem esse sentimento de justiça. Não. Então logo ele divorcia, a mulher sai de casa, ou ele mesmo sai de casa, e não pensou num planejamento, né? Não deixou para ela a mínima condição de subsistência, porque ela não tem... Caio, que isso é a ampla maioria. Ampla maioria, por isso que a informação ela é muito preciosa. E existem casos como famílias que são desfeitas através do divórcio, existe o caso do falecimento, existe casos de pessoas que tinham uma condição de vida X, se comprometeu. E se comprometeu e acabou perdendo essa condição, e durante o tempo que teve a condição não contribuiu, e aí passam a não gozar desse benefício no momento da vida que mais precisam e que porventura não se planejaram para isso. Isso nos permite dizer, então, a mulher que nos acompanha, né, hoje dona de casa, quem tem nosso respeito e nossa admiração, de que é prudente que ela pense, né, cobre do marido. Tem a possibilidade até do MEI, às vezes ela abrir através de um contador, né, criar um MEI para que ela possa contribuir, fazer uma atividade, e ali contribuir com os 5%, né, que seria o mínimo, talvez, possível, isso. E assegurar a ela, depois de um determinado tempo, essa garantia de que, independente do que o futuro a reservar, e o futuro a gente nunca sabe, a gente não o conhece, né, por isso a gente vive e comemora o presente. A nós não pertence. A nós não pertence, exato. E por isso que a gente louva e agradece todo dia o presente que nos é dado. Eu vou aproveitar o gancho, vou fazer uma utilidade pública também. Ótimo, doutor. Por isso que eu disse, esse programa, acho que poucas vezes, a gente entrou num assunto que assola tantas famílias. E assim, porque a gente não falando de interessa a todo mundo. Interessa a todos. E assim, em especial as famílias que têm
menos recursos, as mais vulneráveis socialmente, né? Sim. E essas são as famílias que merecem maior atenção da sociedade, porque aquelas que são produtivas, que conseguem desenvolver suas atividades e estão estruturadas na sociedade, essas aí acabam caminhando, tem mais uma segurança maior. Agora essas outras não, né? Merece o nosso olhar. Então, o que eu queria acrescentar, inclusive, é que como a informação vai chegando para as pessoas e elas vão participando mais desse mundo jurídico, vão entendendo seus direitos, então, assim, aquele maridão que fala que não quer que minha mulher trabalhe, vai ser dona de casa e tal, aí ele não dá aquele suporte patrimonial, o que acontece na hora do divórcio? Ele vai pagar pensão. Vai pagar pensão. Tá? Então tem muita mulher recebendo pensão do ex-marido. E é pensão para ela, não é porque tem filho não, porque se tiver o filho vai pagar duas vezes, vai pagar para ela e para o filho. Por quê? Porque quando divorcia ele deixa ela com a mão na frente e outra atrás. Ah não, eu saí de casa. Deixei a casa para ela, inclusive, fiquei só com o carro, deixei para a gente fazer a partilha depois, aquela coisa toda. Tá, mas ela paga a água e a luz, como é que ela faz? Tem que se alimentar, né? Então, assim, não, mas eu já estou pagando a pensão para o filho. A pensão é do filho. Então, o que está acontecendo? As mulheres estão ingressando e pedindo pensão para elas. Mas o melhor do cenário seria que, assim, não estou dizendo que esse não é um direito que seja direito e que não deva ser reivindicado. Longe disso, é um direito e não deve ser afastado. O que eu estou dizendo, o que eu penso, é que justamente imaginando que essas famílias possam viver esse cenário, que essa mulher cobre do marido hoje. Eu quero, já que eu cuido em casa... Eu estou corroborando sua fala. Não, sim, eu sei que elas não estão divorciadas. É o mínimo, né? Porque é isso que eu estou falando, é melhor para ele pensar nisso, falar assim, vou deixar uma forma de sustento para ela, porque pode acontecer qualquer um de nós, e até minha grau de contribuição amanhã é menor. Olha, ela tem... Para que você paga seguro de vida? Né? Seguro de carro, a gente pensa exatamente... Não, seguro de carro, seguro de vida. Eu fico pensando, pode acontecer com qualquer um, né? A única coisa que a gente não sabe é o dia que a gente vai morrer, então pode acontecer. Então... O Dr. Caio entrou no assunto sobre a dona de casa e ele falou algo interessante. Ele falou que, inclusive, isso pode ter a contribuição individual ou ela pode contribuir através do MEI para a dona de casa também. Então, eu já vou entrar nisso. O MEI também tem direito à aposentadoria? E qual o valor dessa aposentadoria? Sim, o MEI tem direito à aposentadoria e o valor é um salário mínimo, porque ele só contribui 5%. E voltando à dona de casa, ela poderia fazer um MEI, porém ela tem que comprovar alguma atividade, né? O MEI é muito importante a gente ressaltar que não é só fazer o MEI. O nome já fala, é um microempresário. Tem que empreender. Tem que empreender, tem que comprovar a atividade. Da mesma forma, o contribuinte individual. Eu não posso pagar como contribuinte individual se eu não faço nenhuma atividade, se eu não tenho como comprovar. Então, se eu não tenho como comprovar, se eu não trabalho, eu pago como segurado facultativo. Acontece muito isso, pagar no código errado, mas isso é possível reverter. Lá na frente pode pedir a correção dos códigos. Foi bom ela ter feito esse parênteses, porque senão depois eu até estaria aconselhando de maneira errada. Eu até te agradeço, doutor Fabiano. Porque essas mulheres, não poucas vezes, ela costura. Isso. Né? Elas já empreendem, elas já têm aquela atividade informal. Né? A sugestão é só que ela regulamente aquela atividade que ela já exerce de maneira informal e possa, de maneira reduzida, contribuir com a Previdência e ter assegurado a ela o direito de aposentadoria. Exatamente. E a comprovação tem que ser por nota fiscal? Não há necessidade. A gente está caminhando para o final, mas eu queria ainda colocar alguns pontos que a gente recebeu aqui, que são mais específicos, mas nem por isso menos interessantes. Eu posso colocar no meu tempo de contribuição o tempo de estágio? Então, tempo de estágio não computa para tempo de contribuição. Porém, o tempo de jovem aprendiz em escola técnica, onde foi recebido material, uniforme, esse tempo ele conta como tempo de contribuição. Tanto do jovem aprendiz, que foi jovem aprendiz em escolas técnicas, é possível. Também o tempo de serviço militar, ele é possível também contar. O que pode juntar também na aposentadoria, que a gente chama, que é chamado de aposentadoria híbrida, é juntar o tempo rural
com o tempo urbano, né? Muita gente trabalhou lá no passado, na zona rural. Então, ele pode juntar esse tempo de contribuição lá do rural, claro, através de documentação, e juntar com o tempo urbano para aposentar. É possível também fazer isso. Você vê, tanto que o mundo é amplo, né? Daquele que está lá na fazenda, esquecido no campo, e que por vezes tem o direito à aposentadoria, por vezes teria direito de requerer um benefício e não é alcançado. Isso mesmo. A partir do momento que a gente entra com o pedido, doutora Fabiana, a senhora já falou aqui que é importante se consultar um advogado para se fazer os cálculos, a pessoa pode procurar diretamente o INSS. Quanto tempo leva para o INSS analisar o pedido de aposentadoria e já dar uma resposta e a pessoa se tornar um beneficiário? A média é 45 a 60 dias, mas na prática tem demorado muito mais. Muito mais quanto? Não quero desanimar. Quero desanimar, mas às vezes 6 meses, alguns meses. Por isso que é importante você procurar um especialista. Por quê? Por que especialista? Porque quando a gente vê o prazo razoável de 90 dias, o benefício continua em análise, a gente já vai para o judicial. A gente não fica esperando um bom tempo do INSS. Então existe a mercê da resposta. Existe uma condição, então, caso o seu pedido esteja demorando, você procurar um advogado. Você procurar um advogado. Isso, para ir para o judicial. 90 dias já é um prazo razoável, né? Então, daí para frente a gente já pode ir para a via judicial. Outro caso específico, mas também interessante e a mim diz muito. Problema na coluna da direita da aposentadoria, pessoa que a coluna está doendo, não sei bem o que é isso, tem direito à aposentadoria? Deixa eu explicar como que funciona, né? Para ter direito à aposentadoria. Problema na coluna, acho que muita gente tem. Eu tenho, né? Eu mas, descobri assim, uma hernia de disco agora, não sei se eu já comentei, mas bem nova. Então, ainda bem faz que parte da lista. Foi recente, né? A doença, por isso que foi mudada a nomenclatura. Antes se chamava auxílio-doença e agora benefício por incapacidade temporária. Por quê? Porque as pessoas confundiam muito. Eu estou doente, né? Vou pegar uns dias aqui de afastamento, ficar encostado, como o povo fala. Então, por isso que foi mudado, para mudar essa realidade, né, na mente das pessoas. Não basta ter uma dor na coluna, ter uma doença. Você precisa estar incapacitado para o trabalho. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema sério de coluna, mas qual a atividade que ele faz? Vamos dizer, um trabalhador braçal, né? Isso vai realmente interferir na atividade dele. Então, é possível que, a depender do grau que ele esteja, ele possa ficar aposentado, né? Benefício por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Mas tudo vai depender do grau que a pessoa está e associado à atividade. Tudo a gente tem que associar com a atividade, porque ele pode estar incapaz para uma atividade, mas na outra ele já não está. Aí é possível fazer uma reabilitação profissional. Nós tivemos, por diversos motivos, eu não sou especialista, não quero ser indelicado, mas existe uma impressão, pelo menos, da sociedade, de que isso foi agravado nos últimos anos, em virtude da pandemia, dos problemas da modernidade como um todo, muitos problemas de pessoas que enfrentam doenças no campo mental, depressão, entre outras, hoje muito mais estudadas e capacitadas e com tratamentos muito mais efetivos do que antigamente. Essas doenças também podem serem levadas em conta para uma aposentadoria? Sim, são levadas. Hoje tem muitos casos de depressão, né? Hoje tem ansiedade generalizada, síndrome de borderline. Então tem várias síndromes, né, que hoje é do campo mental. Por exemplo, um professor, se ele tiver um problema de depressão, como que esse professor vai dar aula? Então a gente tem que avaliar pela atividade dele, né? E a depressão realmente ela vai influir em muitas áreas, né? Uma pessoa que está num grau depressivo alto, ele primeiramente ele vai precisar se afastar, né, temporariamente. E aí, a depender como ele vai ficar com esse afastamento, com esse tratamento que ele vai fazer, se ele piorou ou se ele melhorou, aí pega mais, prorroga mais o benefício
E aí a perícia a perícia médica do INSS, que vai avaliar como que está a situação do segurado, que hoje muitas vezes os benefícios têm sido negados, porque a perícia médica do INSS, ela é feita por um clínico geral, né? E a gente precisa de um especialista. Então, o que acontece? É negado no administrativo, porque de toda forma a gente tem que entrar pelo administrativo. O primeiro passo é o pedido administrativo, é um requisito, né? Tem que ir primeiro pelo administrativo. Que é aquele que todo mundo fala. Que é aquele que todo mundo fala. Chegou morto, você está apto. É mais ou menos assim. A perícia mudou? Ela já respondeu. É mais ou menos assim, tá? Não, eu já vi casos que, meu Deus, eu fico assim imaginando. E aí não passa, é indeferido o benefício. Aí a gente vai para o judicial, pede um especialista da área para avaliar aquela pessoa. Aí sim. Aí através de uma perícia. Vai fazer uma nova perícia médica com o perito da justiça. Competente. Né? Assim, na área técnica. Na área técnica, isso. Só que acontece também, de algumas vezes, mesmo especialista negar, dizer que a pessoa está apta para o trabalho. E aí o advogado vai recorrer, e aí assim a gente vai indo. Aí é a vida do advogado. Aí é a vida do advogado. Aí cabe aos senhores. Aí nós bem conhecemos. Bom, doutora Fabiane, queria agradecer muito a presença. É um assunto extremamente interessante. Tenho certeza que você em casa teve um programa muito instrutivo, esclarecedor, já convidando para que a senhora possa estar presente novamente, porque a gente vai falar mais sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, de uma relevância social muito grande. Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição, né, para a gente debater mais vezes. Realmente é um assunto bem amplo, né? A gente falar sobre o previdenciário, são muitas dúvidas, estou aqui sempre que precisarem. Que bom, a gente agradece. Boa noite, doutor Caio. Daniel, eu que agradeço a você, mais uma vez me alegro em dizer que tenho o privilégio de ser seu amigo e eu parabenizo pela iniciativa, escolha do tema, a condução da pauta. Acredito que hoje, né, Geraldo, mais uma vez a gente cumpriu com aquilo que é a nossa responsabilidade, levar informação e cidadania. E se de alguma forma a gente conseguiu atingir, ainda que seja uma única família, posso dizer que eu saio daqui me sentindo realizado, viu, doutor Geraldo? Saímos assim. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. E eu queria também acrescentar que eu fui reconhecido na rua. Entrando lá na faculdade Alfa, e aí o rapaz que é o porteiro lá me chamou pelo nome, falou, você participa do programa, eu assisto toda sexta-feira e tal. Então, é isso que o Caio falou, acho que o propósito do programa... O senhor foi tão indelicado assim que não pegou o nome do seu telespectador? Não, ele chama Walter. Um abraço pro Walter, que nos acompanha. Sim, mandando um abraço pro Walter, mas assim, eu achei legal sim, porque a gente está chegando nesse público mesmo que é o que precisa, entendeu? A gente tem esse reconhecimento, né, Daniel? A gente, por vezes, um amigo manda, estou te assistindo, estou te acompanhando. Mas quando uma pessoa que não é do seu ciclo de amizade fala, eu te conheço, eu te acompanho lá do programa Contestando. Claro que isso nos envaidece, demonstra que o trabalho tem surtido efeito e que as informações têm sido importantes. Tanto tem sido importante que essas pessoas têm se fidelizado ao programa. É isso, nós fazemos o programa aqui para você, agradecendo a sua presença nessa noite e já te convidando para nos acompanhar toda sexta-feira aqui na TV Brasil Central e nas segundas na TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Uma boa noite, fiquem todos com Deus e até o próximo programa.